Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui com meu amigo Jacinto. Obrigado, Thiago, pelo convite. Jacinto lá do Funds Explorer, que é o maior site do Brasil de fundos imobiliários. E hoje nós vamos tratar de uma questão que eu recebo quase todo santo dia. Qual é a diferença de REIT, Real Estate Investment Trust, e fundos imobiliários? Então vamos falar primeiro o que são os REITs, né? Os REITs, eles são o que existe de mais próximo, e a gente vai mostrar uma série de diferenças do que são os fundos imobiliários no Brasil. Eles são empresas mesmo que possuem ativos relacionados ao setor imobiliário, geralmente ou imóveis ou dívidas relacionadas ao setor corporativo. Você investe num REIT que pode ter créditos relacionados ao setor imobiliário. Então, os REITs, eles têm uma semelhança com os fundos, mas eles têm também uma série de diferenças. Nós vamos falar de alguns, mas antes, te convido aqui a se inscrever no canal. Então, Jacinto, vamos falar aqui algumas diferenças que existem dos REITs para os fundos imobiliários. A primeira, obviamente, essa é bem óbvia, um tem receita em dólar e outro receita em real. Correto. Para começar por aí, né? Então, só vai investir em REIT quem tem conta no exterior, com exceção de um REIT. Tem um REIT que tem BDR no Brasil, o Boston Properties. Ele é negociado aqui na Bovespa. Não, isso não é uma recomendação, mas só para mostrar que é possível comprar REITs no Brasil. Os REITs, eles possuem ativos relacionados ao setor imobiliário, sobretudo nos Estados Unidos, portanto, eles têm receita em dólar para o bem e para o mal. Se o dólar valorizar, provavelmente a receita vai ser maior. Se o dólar desvalorizar, os seus rendimentos em reais vão ser menores. Exato. Então, essa é a primeira diferença. Quais outras diferenças, Jacinto? É o seguinte, primeiramente está na denominação, né? Nos Estados Unidos o REIT é um trust, né? No Brasil é um fundo. Um trust, ele é diferente do fundo, porque é o seguinte, o trust ele não permite resgate, né? Então, para você sair do trust, você tem que vender as cotas. E nada mais o fundo imobiliário aqui no Brasil é uma adaptação do trust, né? O trust, na verdade, você tem de três figuras, que é o settlor, ou seja, quem cede os direitos de propriedade, né? Você tem o trustee, que é a empresa que administra esse bem, e você tem o beneficiary, que é o beneficiário, que na verdade é o cotista. Isso já é uma denominação jurídica. Não existe trust no Brasil, né? Outra diferença, os REITs dos Estados Unidos, eles fazem absolutamente todo o serviço que engloba um fundo imobiliário, no caso, é todo. Ele administra, faz a gestão, desenvolve, vende ou aluga, e com essas receitas ele administra todo o REIT, ou seja, é tudo em um só. Todas as atividades são totalmente concentradas. Além do que eles podem se alavancar, ou seja, contrair dívidas. Então toda a operação é estruturada para você alavancar dívidas. Afinal de contas, o setor imobiliário é extremamente capital intensive, ou seja, é de capital intensivo. Não é verdade, Thiago? Ele é o quê? Capital Intensive? É. Fala de novo. Capital intensive. Gostei do sotaque. Mas enfim, é exatamente isso. Lá fora eles se alavancam mesmo porque os juros são muito menores, né? Então eles vão supor, compram uma propriedade a 5% ao ano, com cap rate 5% ao ano, ou seja, gastaram 100 e vão receber 5 de aluguel, só como exemplo. Se eles conseguirem tomar a dívida a 3, pode ser um bom negócio, né? Porque você pega 100 no banco, vai pagar 3 para o banco e vai receber 5 e fica com esse spread para o acionista. Na média, os REITs eles se alavancam mais ou menos metade, né? Metade do imóvel é comprado com dívida, a outra metade é comprada com os acionistas. Isso traz mais risco com potencial de mais retorno. Exato. Então, os REITs, por esse ponto de vista, eles são mais arriscados. Exato. Né? Você pode perder tudo. Aqui é muito difícil isso acontecer. Outra coisa que acontece é que, como é uma corporação, existe uma governança um pouco diferente do que são os fundos no Brasil. O fundo imobiliário no Brasil, ele é administrado por um gestor, né, que vai tomar as decisões ali. Ele pode ser destituído, trocar por outra gestora, mas no final do dia é um business de gestão de fundos. Lá fora não. Os REITs eles são como empresas. Né? Você tem acionistas que elegem um board, elegem um conselho. Exato. E o conselho vai escolher o CEO e o CEO vai montar o time de gestão. Então você está investindo numa empresa. É quase como você comprar uma empresa de capital aberto. Ela tem a governança dela, esses executivos recebem bônus, recebem remuneração elevada, enquanto aqui
a remuneração do time de gestão é um percentual do valor do patrimônio líquido, que geralmente tem a ver com o número de ativos, o valor dos ativos que tem no fundo. Então, essa é uma diferença, é uma governança diferente, não vou nem dizer que melhor ou pior, acho que tem prós e contras dos dois lados, mas é uma governança diferente. Terceiro ponto é escala, né? Você pega um fundo americano, você pega um REIT americano, como o Boston Properties, ele é maior que a indústria toda do Brasil. Então, os REITs americanos, eles são muito grandes. Isso acho que tem vantagem e desvantagem, né? A vantagem é que você está mega diversificado. A desvantagem, na minha opinião, é que um bom deal impacta pouco no total. Exato. Né? Porque você tem lá 1.000 imóveis, se você comprar um imóvel de graça, não adiciona quase nada de valor. Exato. Por outro lado, um péssimo acordo impacta pouco. Tem essa vantagem também. Tem essa vantagem também. Então, quando você compra um REIT americano, você está ganhando uma mega diversificação. E tem REIT que tem praticamente em todos os estados da economia americana. Depois vocês procurem aí, tem uma série de REITs interessantes, mas eles são muito mais diversificados geograficamente e geralmente eles são focados numa tese setorial. Logística, hotéis. Exato. Tem um REIT muito interessante que ele foca em ativos de lazer, eles têm campo de golfe, tem pista de esqui, espaço para jogar boliche, tem umas teses interessantes lá. Depois vocês procuram, mas essa é uma diferença. Uma outra diferença é que na média, isso estou falando na média, óbvio que vão existir exceções, mas na média os fundos imobiliários pagam mais dividendos que os REITs americanos. Por quê? Os fundos imobiliários, eles pagam, em tese, tá? Obviamente que isso pode não acontecer, porque é o seguinte, você tem uma legislação no Brasil que obriga, né, uma distribuição de no mínimo 95% do lucro líquido ajustado ao caixa por semestre. Obviamente, nos Estados Unidos, essa obrigação é de 90% do lucro líquido. Né? Ao contrário do Brasil, que é do lucro líquido ajustado ao caixa, ou seja, existe um ajuste contábil para, vamos dizer assim, melhorar esse lucro líquido e distribuir no mínimo 95% ao semestre. Por isso que, de vez em quando, no final de cada semestre, você vê muitos fundos aqui no Brasil pagando mais do que a média dos últimos 12 meses, porque é o seguinte, é para fazer frente a essa legislação. Exatamente por isso, e também porque os juros são menores nos Estados Unidos, obviamente que isso reduz o cap rate de quase toda a economia, né? Os juros que você, vamos dizer assim, o lucro sobre o preço dos imóveis vai ser menor nos Estados Unidos do que aqui. Quanto maior os juros, maior, em teoria, os outros ativos, maior a rentabilidade dos outros ativos da economia. Então é isso, pessoal. Eu acho que existem vantagens de você investir em REIT. Provavelmente são os maiores yields da economia americana. Se você busca dividendos, é difícil encontrar ações que paguem o tanto que existe de dividendos nos REITs. E a mesma coisa no Brasil. Né? Quem busca dividendo hoje, em dólar, REIT é uma boa. No Brasil, fundos imobiliários é uma boa. E daí você ajusta aí na sua carteira conforme você quer ter mais exposição aos Estados Unidos, a menos. Ou se você não quer dividendos, existem também outras oportunidades de você investir em ações, etc. Mas se você quer dividendos, esses dois ativos deveriam estar no seu radar. Nós preparamos aqui na Suno um e-book sobre REIT, que é muito mais completo do que o que a gente falou aqui. Tem dezenas de páginas lá, depois vocês podem baixar aqui embaixo. Tá? É gratuito, demora menos de 30 segundos para você baixar e vai estar no teu e-mail. Tá bom, Jacinto? Falamos de tudo de REIT aí? Sim, quase tudo. Não se esqueça de baixar o e-book, é só clicar aqui embaixo e baixe o seu e-book. Isso aí, pessoal. Queria agradecer a sua presença em mais um vídeo. Nesse mês eu estou publicando 2 vídeos por dia aqui no meu canal, então não perca, vai ter vídeo 2 vezes por